Excel, validação de dados. Olá! Nessa aula a gente vai trabalhar com Excel na parte de validação de dados. A parte de validação de dados serve bastante para que você evite erros humanos, onde você vai delimitar qual tipo de informação pode ser inserida dentro de uma célula. Além disso, a gente vai usar alguns recursos que você pode buscar informações que podem ser utilizadas dentro da célula cadastrada em outra planilha. Ok? Vamos dar uma olhada como é que fica na prática? Vamos para o Excel? Aqui no Excel nós temos uma planilha já pronta, onde nós temos uma ideia de reservas dentro de uma franquia de hotel, tá? Então nós temos a imagem de um hotel com diferentes quartos, onde a gente só vai registrar data de entrada, data de saída e o CPF do cliente que fez essa reserva, tá? A ideia é a gente automatizar o máximo possível para evitar qualquer tipo de erro humano. Tá? Então, ao invés da pessoa simplesmente ficar digitando, trazer nomes diferentes, às vezes colocar em maiúsculo, minúsculo, a gente vai deixar padrão. Para que isso a gente consiga fazer, nós vamos lá em cima na barra de dados e nós temos uma opção meio escondidinha aqui, ó, que você vai ver em ferramenta de dados, a validação de dados. Tá? Esse é um botão meio escondidinho, que pode dificultar muito para que você encontre. Dependendo da resolução que você utiliza no seu computador, os botões eles são maiores, mais ampliados e talvez esse ícone esteja um pouco maior. Se mesmo assim você não conseguir encontrar, a gente vem aqui ó, em pesquisar, vai em validação, ela começa a digitar, ele já traz o recurso para você. Ok? Então, primeira coisa, a gente tem que selecionar a primeira célula que você deseja fazer essa validação e aí você clica na validação de dados. Dentro da validação de dados, nós temos aí alguns critérios para que você consiga validar. Primeiro, permitir qualquer valor, que é o padrão, ou seja, ele permite qualquer coisa, qualquer tipo de informação lá dentro. Em seguida, nós podemos selecionar um número inteiro, ou seja, ele só permite números, tá? E tem que ser inteiros, e eu posso delimitar qual é o tipo de número, um espaço específico, um alcance específico desses números. Então, está entre 0 e 100, 0 e 1000, aí você vai delimitar da forma que você achar melhor, ok? Além disso, eu tenho umas opções de dados, não está entre esse valor, é igual, diferente, tá? Então eu tenho aqui algumas opções também. Partindo para outro tipo, decimal, funciona assim como o número inteiro, mas eu posso colocar números que não são inteiros, que são decimais, ou seja, com vírgula e algum número em seguida. Partindo para o próximo, lista. Esse é bem interessante, tá? Onde eu vou colocar, por exemplo, os nomes dos hotéis que eu tenho, tá? Então, hotel, eu vou colocar aqui as informações e eu vou permitir que o usuário, quando for preencher isso aqui, ele vai selecionar ou começar a digitar, ele já preenche automaticamente, tá? Para facilitar, o que que eu fiz? Eu já deixei pronto algumas opções aqui, por exemplo, eu tenho 3 hotéis, e dentro de cada hotel nós temos algumas opções, né? O segundo hotel aqui só tem 2 opções. Então, o Hotel In, o Ultra e o Ultra Resort. O que eu vou fazer? Eu vou colocar os nomes dos hotéis através da validação de dados. Então, retornando lá, eu vou em lista. E aí na lista eu posso colocar, por exemplo, o nome dos hotéis. Então, começa com Ultra. Vou colocar ponto e vírgula para dizer que é um segundo valor que eu vou colocar ali. O In e o Ultra Resort. Tá? Clicando em OK, ele já vai, ó, percebam que ele já colocou até uma setinha, ele habilitou aqui uma caixa de seleção, alguns conhecem como Combo Box. Clicando aqui, ele já dá as opções para que eu selecione. Tá? Se eu apagar, ele mantém a lista selecionada, ou melhor, a lista de opções aqui ele ainda existe, mesmo eu apertando Delete em cima da célula, ele mantém as opções para que eu coloque. Posso tentar digitar aqui e ele vai preencher, tá? Só que o que acontece? Ele vai dizer, olha, tem algumas restrições que não permitem que você coloque esse tipo de informação, tá? Então é interessante você pode até, inclusive, personalizar essa mensagem de erro. Então, clicando em repetir, ele permite que eu venha aqui e altere. No caso, eu vou ter que apagar e aí sim selecionar as informações que eu quero. Então, voltando lá em validação de dados, eu tenho aqui ó, mensagens de entrada, ou seja, eu posso determinar se a pessoa tentar colocar ali, clicar, já vai aparecer uma mensagem dentro do que eu achar melhor, mas o mais importante é a mensagem de erro, tá? Onde eu posso mostrar a mensagem ou simplesmente ignorar, não mostrar nada. Posso escolher o estilo de mensagem, ou seja, o íconezinho que vai aparecer,
e inclusive muda o barulho do erro do Windows conforme a utilização da planilha, tá? Então, por exemplo, aviso, e no título, erro. A mensagem eu posso colocar: este hotel não existe. Tá? Clicando em OK. Se eu tentar colocar alguma outra informação, olha lá, erro. Erro lá em cima, este hotel não existe. Deseja continuar? Sim. Tá? Eu deixei, tá? Eu permiti que isso fosse, que ele colocasse as informações erradas. Mas o importante é, eu posso selecionar sem problema nenhum. Ah, Fernando, mas aí eu vou ter que fazer um por um em cada célula logo abaixo? Não, é bem tranquilo. Tá? Eu posso simplesmente, ó, tá vendo quando eu passo o mouse bem certinho no canto embaixo, que tem um pontinho mais escuro? Quando ele muda o cursor para essa cruzinha, essa cruz preta, eu posso simplesmente clicar e arrastar para baixo, tá? Onde eu vou copiar, ou seja, copiar essa formatação, permitindo que as outras células também tenham esse mesmo tipo de validação de dados, ok? Então é bem tranquilo que eu posso utilizar isso aqui. No quarto, eu pretendo fazer a mesma coisa, só que o quarto eu quero que apareça apenas o quarto que for referente, por exemplo, ao hotel que eu selecionei aqui. Se eu selecionei o hotel Ultra, eu quero que apareça apenas os hotéis do Ultra. Tá? Então, aí nós temos um pequeno detalhe que nós iremos implementar para facilitar a utilização dessa planilha. Primeiro, na validação de dados, o que eu vou fazer? Eu posso utilizar, ao invés da lista suspensa aqui, em vez de colocar as informações, eu posso vir aqui e colocar as informações que pertencem a uma outra planilha, tá? Não preciso deixar algo fixo, eu posso deixar referenciado a uma célula ou um conjunto de células que tem essas informações. Então, eu vou selecionar aqui em hotéis o nome dos hotéis, tá? Então, percebo que ele traz a fonte de informações, quais são as células que têm essas informações que eu desejo colocar lá dentro. Eu havia colocado o Ultra como primeiro, tá? Então, percebam que agora, trazendo de lá, ele já mudou a ordem, inclusive. Então, tem o IN, o Ultra e o Ultra Resort. Para que eu consiga trazer os quartos referentes aos hotéis correspondentes, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer aqui uma nova informação para vocês, vou trazer um novo recurso. Tá? O que eu vou fazer? Percebam que cada célula que eu clico, ele tem um nomezinho aqui em cima, que é o nome da célula, que é a coluna mais a linha A1, A2, A3 e assim por diante. Quando eu seleciono mais de uma célula, ele traz a primeira selecionada, mas eu posso dar um nome para esse conjunto de células. E o nome que eu vou dar é o nome do hotel. Tá? Por que isso? Porque quando eu for utilizar lá, ele vai reconhecer automaticamente conforme o hotel que eu selecionei. Tranquilo? Então aqui, ó, percebam, eu tenho que usar o mesmo nome que está ali em cima. Cuidado para que não faça nada errado. Mesma coisa aqui, vou selecionar apenas os dois, vou colocar o nome de Ultra. E por último, o Ultra Resort. Aqui nós temos um pequeno detalhe que pode complicar a vida e que vocês sempre têm que tomar cuidado. Se eu tentar colocar Ultra Resort como está ali, ele vai me trazer um erro, porque ele não permite espaço na nomenclatura dessas células. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um caractere que represente esse espaço. Eu vou colocar, no caso aqui, o underline, tá? Ou aquela linhazinha embaixo que está do lado de igual, geralmente, no seu teclado. Então, eu vou colocar Ultra Resort. Só que, se eu deixar só dessa forma, nós temos um problema que quando eu selecionar outro resort, não vai ser o mesmo nome. Então, eu vou ter que alterar o nome aqui também, tá? Para que você tenha essa ideia, eu vou colocar outro resort ali também, para que funcione quando eu for utilizar. Então, voltando para reservas, percebam, agora está ali, inclusive ele já atualizou para o underline, representando o espaço aqui. Se eu utilizar nas células de baixo, ó, ele ainda está com a formatação antiga. Eu vou replicar isso para o restante das células, para deixar tudo igual. Agora, no quarto, nós temos que fazer essa validação de dados para que apareça apenas as informações referentes aos quartos que estão corretamente correspondentes ao hotel selecionado. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, validação de dados na primeira célula do quarto. Validação de dados. Vou alterar aqui para permitir lista.
E na fonte, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma nova fórmula. Então, lembrando, toda vez que eu vou utilizar uma fórmula, uma função dentro do Excel, eu tenho que começar com igual. Essa função que eu vou utilizar, ela é chamada de indireto. O indireto, o que acontece? Eu vou referenciar indiretamente um conjunto ou uma célula. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar os nomes dessas células que eu coloquei lá como nome do hotel. Então, eu vou utilizar aqui, ó, indireto. Toda função do Excel tem que abrir e fechar parênteses, mas o que eu vou colocar? Eu vou colocar dentro desses parênteses a nossa querida célula com o nome. Percebam que ele já traz com ela travada, tá? Ou seja, com esses cifrões para que se eu copiar para outro lugar, ele vai manter. No caso, eu não quero que fique travada, por quê? Porque se eu fizer isso, deixar ela travada, o que vai acontecer é que quando eu copiar as informações para as outras células aqui embaixo, ele vai mudar somente com essa. Então, eu tenho que deixar destravado. Eu vou colocar só um nome específico, no caso B4. A partir do momento que eu copiar para C5, ela vai pegar a referência da C5. Então, é importante que eu não deixe travado essa referência. Então, clicando em OK, a fonte atualmente resulta em erro, deseja continuar. Por que está trazendo esse erro? Porque não tem nada escrito no hotel. Então, assim, ele não está retornando nada. Eu vou dizer que eu desejo retornar sim, sem problemas. Tá? Se eu tentar selecionar, ó, não traz nada. Eu estou clicando aqui, ele não traz. Mas a partir do momento que eu selecionar um hotel, por exemplo, Ultra, eu venho aqui, clico no botão, ele já traz referenciando o hotel que eu selecionei. Eu posso vir aqui trocar o hotel sem problema nenhum. Ele já vai trazer os quartos referentes ao hotel que eu selecionei. Olha que legal. Isso facilita muito a vida, tá? Impede, por exemplo, uma seleção, colocar uma informação errada. Às vezes até o atendente ou a pessoa que está cadastrando a reserva vai lá e coloca a informação diferente, um quarto de um hotel que não existe ou algo do gênero, para que você consiga fazer, tá? Agora, dando continuidade, vamos só copiar toda essa formatação, essa validação para as outras células, tá? Vou apagar porque não precisa, deixa eu só copiar a formatação, não o conteúdo. E vamos testar, ver se funcionou também com os outros, né? Então, eu tenho do Ultra Resort, Premium Casal, tenho do Ultra, que ó, já é diferente, e eu posso selecionar do IN, que ele vai trazer quartos diferentes também, tá? Agora, dando continuidade na data de entrada, o que acontece? Eu vou fazer uma validação que a data de entrada tem que ser maior do que hoje, tá? Eu não vou fazer retroativo, então eu posso fazer esse tipo de validação também. Então, indo lá em validação de dados, já selecionei a célula, vou clicar aqui. Então, ao invés de utilizar lista ou qualquer outro, eu vou em data, tá? E está entre não, eu vou selecionar maior do que, e aí eu vou colocar a nossa querida fórmula de data, que é o de hoje. Lembrando, toda função dentro do Excel eu tenho que abrir e fechar parênteses, por mais que não tenha um parâmetro, uma informação sendo colocada ali dentro. Tá? Então, se eu tentar colocar uma data anterior, ele vai me dar um erro. Tá? Então, eu posso colocar, por exemplo, dia 20 de janeiro de 1990. Olha lá, esse valor não corresponde. Tá? Então, ele está dizendo, ó, não está dentro do padrão que deveria ser. Agora, se eu tentar colocar dia 30 de 1 de 2025, ele já permite. A mesma coisa eu vou colocar na data de saída. Por quê? Eu não vou colocar exatamente a mesma coisa. Eu tenho que colocar uma validação que a data de saída seja maior que a data de entrada. Porque se a pessoa entrou, por mais que ela saia no mesmo dia, a diária vai ser contada e vai contar como data de saída um dia após. Tá? Então, a validação de dados vai ocorrer com data, está entre não, vai ser maior do que, e agora eu vou colocar referenciando a data de entrada. Então, eu vou clicar na célula e dou um OK. Tá? Então, se eu tentar de novo colocar, por exemplo, dia 30 de 1 de 2025, que é o mesmo dia, ele já não permite. Tá? Então, eu vou colocar dia 31 do 1, que vai ser um dia a mais, e ele já permite a entrada também. Tá? Existe uma forma de a gente colocar o CPF, eu vou aumentar aqui porque CPF geralmente tem mais números. Tá? A gente colocar um CPF e permitir que apenas a pessoa digite somente números. Tá? A gente vai fazer aquela validação, tá, de números. Então, lá, inteiros.
número inteiro, e o valor tem que estar entre 0, eu tenho que permitir, vai que o cliente tem o CPF 00000-01, tá? Isso fictício, obviamente. E o máximo tem que ser um número, no final, com 9, com 13 números, que é a quantidade de números dentro de um CPF. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 números. Ok. O que acontece? Aqui eu vou permitir apenas números dentro da formatação do CPF. Se eu colocar um número qualquer, ele vai aceitar. Claro, se eu colocar o número 1 só, ele aceita, tá? Mas o que eu vou fazer, além disso, para deixar mais bonitinho isso aqui? Eu vou alterar a formatação dessa célula para que ela apresente no formato de CPF. Tá? Ele não é uma validação onde vai verificar se o CPF é real ou não, é um número que faz sentido, né? Porque tem um cálculo que você consegue fazer e aí vai tomar muito tempo, é um cálculo bem complexo para a gente fazer dentro do Excel para fazer essa validação. Mas o importante é a demonstração correta do CPF. Então, clicando com o botão direito em cima da célula, nós vamos em formatar célula. Ele vai abrir uma janela onde eu posso selecionar uma série de informações, categorias e tudo mais, mas ele não traz o CPF. O que eu quero fazer ela é a personalizada. Então, o que eu vou utilizar aqui no geral, onde tem o tipo geral, eu vou apagar e vou colocar o formato que nós temos do CPF, que geralmente são 3 números, seguido de um ponto, 3 números, ponto, 3 números, aí um tracinho e mais 2 números. O que acontece? Percebam que lá em cima já está demonstrando as informações, tá? Só que está meio bagunçado. Por quê? Eu tenho que dizer, por exemplo, que os pontos que eu coloquei e o tracinho fazem parte de texto e não fazem parte do número em si. Para dizer que isso é um texto, eu tenho que colocar entre aspas, assim como eu coloco nas fórmulas, tá? Então, aspas duplas. De novo, o ponto vai ter entre aspas duplas e também o tracinho eu vou colocar entre aspas duplas. Percebam que agora aqui em cima já está no padrão bonitinho que eu havia colocado. Clicando em OK, percebam que mesmo colocando apenas o 1, ele já permite. E a validação de dados, ó, eu só coloco o número inteiro. Se eu tentar colocar, por exemplo, 00, 1, 2, 3, colocar os pontos, opa, coloquei vírgula, colocar ponto, e o tracinho, ele vai dar o erro porque não são números inteiros. Eu só digito valores inteiros, tá? Ele automaticamente já transforma no padrão de CPF, ok? O que eu vou fazer? Replicar isso aqui para as outras células também, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui para as outras, que eu não havia feito data de entrada e data de saída. Ele já replicou o padrão. Eu só preciso apagar as informações porque a formatação já foi copiada. Tranquilo? Então, testando novamente. 1 do 1 de 2025. Ele vai tentar sair do 1 do 1 de 2025, vai dar certo? Não, não dá. Então, eu tenho que trocar, por exemplo, para dia 5. Ele já permite. E aí, o CPF do nosso cliente que ele vai colocar, eu digito apenas números e, por padrão, ele já coloca dentro da máscara que nós colocamos ali para ficar bonitinho. Ok? Com isso, nós tivemos uma ideia da validação de dados utilizando outros recursos em outra planilha, então eu tenho as informações de outra planilha, eu consigo reaproveitar e se eu precisar alterar aqui, eu posso alterar e ele automaticamente já vai permitir a alteração aqui, já vai apresentar diferentemente. Posso fazer validação por números inteiros, datas e entre outras opções, ok? E com isso nós tivemos a ideia de como utilizar a validação de dados, evitando que o usuário que for utilizar essa planilha coloque alguma informação errada, colocando alguma informação que não é permitida. Então você delimita qual tipo de informação pode ser colocada dentro da sua planilha. Ok? Bons estudos!